Meus pais exigiram que eu começasse a pagar aluguel ou saísse de casa aos 18 anos, enquanto meus irmãos mais velhos moravam de graça. Agora, eles estão chocados porque escolhi ir embora. Tenho 18 anos, sou mulher e tenho duas irmãs mais velhas, Beck e Kaz, que têm 24 e 28 anos. Elas sempre receberam tratamento preferencial dos meus pais, e isso me parece muito injusto. Moramos em uma casa grande no subúrbio e quando eu era criança, Beck e eu dividíamos um quarto. Kaz também morou conosco até terminar a faculdade. Ela se mudou aos 21 anos, mas depois voltou para casa. Agora, ela tem 2 quartos só para ela. Eu gosto muito do meu espaço nessa casa, mas meus pais querem se aposentar cedo e para isso, decidiram que eu preciso pagar um aluguel absurdo para continuar morando aqui. Enquanto isso, minhas irmãs nunca tiveram que pagar nada. Kaz ficou em casa durante a faculdade porque achou mais fácil do que procurar um apartamento. Depois que se formou, conseguiu um emprego fora do estado e se mudou. Beck também morou aqui durante a faculdade, mas não conseguiu um bom emprego e acabou desistindo de procurar. Hoje, ela passa o dia todo em casa. Meus pais se preocupam com a saúde mental dela e eu também. Mas em vez de ajudá-la a encontrar um rumo, eles evitam qualquer conversa sobre seu desemprego ou sobre o fato de que ainda mora com eles. No ano passado, meus pais conversaram com o contador e perceberam que poderiam se aposentar na época em que eu completasse 18 anos. Esse sempre foi o objetivo deles, parar de trabalhar antes dos 60. Mas para que isso aconteça, eu preciso sair de casa. Segundo eles, manter mais uma pessoa aqui atrapalha o orçamento mensal, que já está apertado por causa de Beck. Se eu ficar, eles terão que trabalhar por mais 5 ou 6 anos. Além disso, meus pais têm planos para a casa depois que todos sairmos. Meu quarto será transformado no escritório da minha mãe, e o da Beck em uma man cave para o meu pai. Claro que nada disso vai acontecer tão cedo, mas eu sei que esse é o plano. Eu também me senti culpada porque fui uma filha não planejada. Isso fez com que meus pais gastassem muito mais do que esperavam. Por isso, sempre tentei compensar, me esforçando nos estudos para aliviar a pressão financeira. Eu sou muito inteligente e me dediquei bastante para conseguir uma bolsa acadêmica parcial. Quando contei a novidade para os meus pais, eles ficaram felizes e até me levaram para um jantar comemorativo. Eu me senti muito orgulhosa por contribuir para a estabilidade financeira deles. Mas no final do jantar, meu pai disse algo que me deixou chateada. Enquanto esperávamos a conta, ele olhou para mim e falou: "Você surpreendeu a mim e a sua mãe. Você é muito mais madura do que pensávamos, e achamos que já pode assumir ainda mais responsabilidades. Conversamos e decidimos que quando fizer 18 anos, você vai começar a pagar aluguel." Na hora achei que era uma piada, mas ele estava falando sério. Fiquei chocada porque não estávamos com problemas financeiros e nenhum dos meus irmãos precisou fazer isso. Quando mencionei isso, minha mãe entrou na conversa e disse: "As circunstâncias eram diferentes antes. Ah, querida, não tínhamos tantos gastos quando a Kaz foi para a faculdade. E a Beck, bem, você sabe que ela está passando por um momento difícil. Só precisamos de um pouco de dinheiro para manter as coisas nos trilhos. Além disso, se você for para um apartamento ou dormitório, vai ter que pagar aluguel de qualquer jeito. Eu sei que você tem um dinheiro guardado e sempre pode conseguir um emprego de meio período." Eu não sabia o que dizer, então concordamos em conversar sobre isso mais tarde. Meu aniversário de 18 anos seria em 2 meses. Durante esses 2 meses, meu relacionamento com meus pais piorou muito. Eles me passaram um valor de aluguel absurdo, muito mais caro do que dividir um apartamento com amigos. Quando perguntei sobre isso, minha mãe disse que definiu o preço com base nos empregos que eu poderia conseguir e nas coisas que fazemos por você. Segundo ela, eu deveria pagar porque eles fazem as compras, lavam a louça e limpam a casa com mais frequência do que eu. Sério? Eles estavam me cobrando como se eu morasse num hotel? Eu ajudo muito em casa. Faço tarefas, passeio com o cachorro, dirijo, compro mantimentos quando preciso. Enquanto minha irmã passa o dia todo sem fazer nada. Meu ressentimento contra a Beck só aumentou, porque era muito injusto que eu estivesse sendo tratada de forma tão rígida, enquanto ela, que mora aqui há muito mais tempo do que deveria, recebe toda a compreensão do mundo. Mas se eu reclamasse, seria rotulada de cruel. Contei tudo para a Kaz e ela ficou do meu lado. Afinal, tanto ela quanto a Beck já moraram aqui sem pagar nada. Isso cria um precedente, né? Além disso, eu trabalhei duro justamente para aliviar os custos da minha faculdade para os meus pais. Mas quando tentei conversar sobre isso com eles, a resposta foi direta. E tecnicamente você será uma adulta. Adultos pagam aluguel. Se não gostar, pode se mudar. Meu Deus, eles foram tão condescendentes.
E os 2 pesos e 2 medidas quando se trata da Beck? Ela claramente é a filha favorita. Eu sei que pode parecer mimado da minha parte não querer pagar aluguel, afinal, meus pais ainda estão ajudando na minha faculdade. Mas por que eles não podem esperar mais alguns anos? Toda essa conversa de fazer minha parte está me fazendo sentir um peso na vida deles. E Deus sabe que eu já luto com isso o suficiente. Depois de várias discussões sem nenhum sinal de mudança, decidi resolver o problema por conta própria. Comecei a procurar apartamentos perto da minha faculdade em segredo e até encontrei colegas de quarto nas redes sociais da universidade e em servidores do Discord. O custo de vida no meu novo lugar, incluindo aluguel, contas e mantimentos, ainda era cerca de $100 mais barato do que o valor absurdo que meus pais queriam que eu pagasse. Então, no meu aniversário de 18 anos, um caminhão de mudança apareceu na frente da nossa casa. Meus pais ficaram confusos até que eu contei a eles. Já que sou adulta, estou me mudando. Parecia que eu tinha dado um tapa na cara deles. Agiram como se eu os estivesse traindo, mesmo que eu só estivesse fazendo o que eles mesmos sugeriram de forma sarcástica. Me mudei para meu novo apartamento e para comemorar minha nova vida adulta, meus colegas de quarto e eu fizemos uma festinha. Todo mundo já sabia da história e achava que meus pais estavam sendo ridículos. Meu telefone não parava de tocar com ligações deles, mas eu não atendi. Agora estou começando a me sentir um pouco culpada por ter saído tão abruptamente. Dá para ver que eles não tiveram tempo de processar que eu realmente iria embora. Atualização 1. Estou amando a faculdade. O lugar é ótimo, e financeiramente estou indo super bem. Antes mesmo dos 18 anos, eu já fazia trabalhos freelancer de edição de vídeo. Foi assim que juntei minhas economias, e agora consigo dedicar ainda mais tempo a isso. Meu dinheiro é suficiente para ter um fundo de emergência, pagar minhas contas e ainda me divertir. E olha, definitivamente não sinto falta de morar com meus pais. Meus colegas de quarto são incríveis. De vez em quando discutimos sobre coisas bobas, tipo quem vai lavar a louça ou a forma certa de colocar o papel higiênico no suporte, virado para fora, obviamente. Mas no fim, todo mundo faz sua parte e ninguém é relaxado. No entanto, quando finalmente falei com meus pais, ficou claro que eles estavam guardando rancor esse tempo todo. Os 2 disseram que eu fui super desrespeitosa e que essa não era a maneira certa de fazer as coisas. E pior, me ameaçaram dizendo que se eu não voltasse para casa e aceitasse as regras deles, eles parariam de pagar minha faculdade. Foi bom enquanto durou, pessoal. Mas agora eu realmente não sei o que fazer. Acho que posso tentar um empréstimo, mas nem sei direito como isso funciona. Me sinto encurralada pelas ameaças deles e talvez tenha que voltar e pagar o aluguel do jeito que eles querem. Não quero fazer isso. Tudo isso fez eu perder muito respeito pelos meus pais. Mas estou ficando sem opções. Atualização 2. Recebi uma ligação da casa e fiquei muito feliz de saber que ela saiu com a Beck. Ao mesmo tempo, meus pais continuam me ameaçando cortar a mensalidade da faculdade. Aparentemente, tudo começou depois que Beck ligou para casa reclamando que as coisas não estavam sendo feitas em casa porque eu costumava fazer muitas tarefas. Cas ficou irritada e acabou dando uma bronca nela. Depois de um tempo, nossos pais entraram na ligação, e foi aí que Cas descobriu que eles estavam planejando cortar minha mensalidade da faculdade. Ela ficou furiosa. Me disse que até que nossos pais se desculpassem comigo, ela não falaria mais com eles. Além disso, falou que viria me visitar em uma semana ou um pouco mais para ajudar a resolver essa bagunça. Eu não ouvi nada dos meus pais sobre isso, mas Cas me aconselhou a simplesmente cortar contato com eles. Sério, eu estou tão feliz por ter minha irmã do meu lado. Agora é esperar para ver como vamos resolver tudo isso. Atualização 3. Cas acabou de ir embora depois de passar alguns dias no meu apartamento. Antes de sair, ela disse que estava orgulhosa de mim e que eu deveria me sentir segura com as escolhas que estou fazendo. Isso significou muito para mim. Ela também assinou um empréstimo estudantil comigo e me ajudou a entender todo o processo. Eu não vou precisar começar a pagar até conseguir um emprego. Além disso, ela prometeu me ajudar se algo acontecer comigo na faculdade ou na minha situação de moradia. Meus pais ainda não entraram em contato, nem pediram desculpas. Mas, sinceramente, eu não poderia me importar menos. Os filhos dela, na maioria das vezes, pediam coisas simples, tipo sanduíches de queijo grelhado gigantes, e eu geralmente pedia um burrito de frango em vez de um bife. Se meu pai comprasse comida para a viagem, ele jogava o saco no lixo do andar de baixo ou deixava no carro para que minha madrasta não sentisse o cheiro. Ultimamente tenho cozinhado cada vez mais.
Eu gosto de cozinhar e faço isso sempre em casa, mas, para ser sincera, o fato da comida dela ser tão ruim também me motiva. Eu como carne, gosto de temperos e sabores fortes, e sinto falta disso quando estou aqui. Ontem à noite meu pai entrou no meu quarto e por cortesia pediu para eu parar de cozinhar tanto e tentar comer mais o que fosse servido. Eu fui sincera e disse que a comida dela era ruim e sem graça. Óbvio que eu nunca diria isso na cara dela, mas era a verdade. Meu pai disse que eu precisava me adaptar, que nem sempre poderia fazer as coisas do meu jeito. Mas para ser honesta, eu já tinha notado que sempre que eu cozinhava, ela simplesmente saía da cozinha ou ia para o quarto. Então, eu disse basicamente que esse era um problema dela, não meu. Por que eu deveria mudar o que como para agradar alguém que nem sequer vai comer junto? Ele me acusou de ser rude e desrespeitosa por forçar os limites dela, e insistiu que essa era a casa dela também. Sugeriu que eu fizesse comida mais segura sem tanto tempero. Mas, sinceramente, qual é o sentido de cozinhar algo que eu mesma não quero comer, sem pressão da minha parte? Eu entendo que crianças tão pequenas podem ser difíceis de deixar por um dia inteiro. Mas agora, bem na véspera da minha despedida de solteira, que será no sábado, a Sara começou a ter dificuldades com isso. Ela anunciou que o marido vai nos acompanhar nos bares para poder levar o bebê até ela sempre que precisar amamentar. Não sei se isso é apropriado e comentei que um dos bares não permite crianças. Ela simplesmente respondeu, então ele espera do lado de fora. Só que depois, descobri que o plano dela era que o marido e o bebê ficassem nos bares conosco, só que em uma mesa separada. Disse a ela que se isso estava sendo tão complicado, talvez fosse melhor ela ir só ao almoço e depois voltar para casa para ficar com o filho. Mas ela insistiu que não via problema em amamentar no bar. Eu e as outras madrinhas ficamos meio confusas e perguntamos, você não está sugerindo levar seu bebê de 2 meses para uma despedida de solteira, né? Fui direta e expliquei que haveria bebida, gente falando palavrão, e sabe-se lá mais o quê. Simplesmente não era um ambiente apropriado para um bebê. Ela se ofendeu com isso e agora mal fala com a gente. Minha dúvida é, será que fui muito dura? Será que está tudo bem o marido dela no seguir de bar em bar com o bebê? Atualização, para deixar claro, ela não pretende beber na despedida de solteira, então não tem problema em relação à amamentação. Além disso, não é permitido fumar em bares no nosso estado. Outra atualização. Obrigada pelas opiniões, algumas eu nem tinha considerado. Eu entendo que ela realmente está tentando estar presente para mim e que não quer perder esse momento. Eu continuo achando que um bebê não deveria estar nos lugares onde vamos, mas, se o marido dela puder ficar por perto e ela aparecer de tempos em tempos para amamentar, talvez seja uma solução razoável. Não parece algo muito divertido para ela, mas se for o que ela quer, paciência. Se fosse uma situação médica, tipo alguém que precisa checar a insulina a cada 2 horas, ninguém acharia tão estranho. No fim das contas, não é como se ela fosse levar o bebê dentro do bar o tempo todo. Entendo que pode parecer desconfortável ter o marido dela como um participante indireto da despedida, mas parece que ela fez de tudo para encontrar um jeito de ir sem atrapalhar muito. Para ser sincera, acho que quem vai acabar sofrendo com isso são eles dois, não eu, ou o resto da festa. Duvido que consigam acompanhar a noite toda antes de perceberem que é demais para eles ou para o bebê. A Sara provavelmente está tentando se agarrar a qualquer pedacinho de vida social que ainda tem. Eu não acho que preciso mudar os planos ou o jeito que vamos aproveitar a festa para acomodar isso, mas, no fim das contas, acho que seria gentil dizer que se ela quiser tentar, por mim tudo bem.